Então, dá uma boa noite aqui oficial para essa aula, né, aberta que a gente vai fazer aí para vocês. Todos, eu espero que todos que estejam aqui, né, exceto os alunos que já passaram, que são ex-alunos e são titulados da SBD, como a Ju Maranhão, como a Samanta, como a Elciane, como a Robertinha, né, vai entrar também aí a Tati, então, a Dani, então, são pessoas que eu convidei, o Lucas. Então, né, exceto esses ex-alunos, eu espero que todos vocês estejam conosco nessa segunda fase, tá bom? Eu vi, inclusive, a caráter, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa blusa pintada por mim, ela representa, a Samanta vai lembrar, eu dei muita aula com essa blusa, a Alciane, né? Então, gente, essa blusa representa o que mais cai na segunda fase, patologia. Tá bom? Então, a gente vai ver algumas coisas hoje, vai perceber que é onde a gente tem que focar, tá? É na patologia. Certo, gente? Bia, é você aí, Bia? Com o nome... é você que tá com o nome da Danila aí? Quem que tá com o nome? Danila Gadelha e tá Bia? É você, Bia? Oi, gente, é a Bia ali? Eu tô da pessoa? Uai, o que aconteceu? Será? Tá Estranho. Danila Gadelha. Por isso que eu olhei e falei, Danila, mas eu disse não, essa é a Bia. Não é Dani? Ah lá, ó, a Danila tá falando, aí tá reivindicando que você tá com o nome dela. Gente, que comédia, Ai, viu? Gente, então, para bugou. vocês, não é? Por isso que eu estava olhando, e falei, gente, eu buguei. A Naila também, a Naila está aí. Ó, gente, quem fez a prova, que foi a aluno Dermatoarte do intensivo, sabe que a gente teve várias questões nos temas extras. Teve ou não teve? Olha lá, a Naila, ó, com várias questões da Naila, fibromatose, ictiose, não foi, Naila? Olha lá, ó, as aulas da Naila bombaram. Teve úlcera, bastante tema extra que a gente deu, né? Então, o Lucas aí, ó, tá dizendo que teve muita questão da revisão, né? Então, gente, quem não foi aluno da Dermatoarte, será um prazer recebê-los, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova mesmo, como é essa segunda fase, na verdade, porque a gente passou para essa primeira fase, e agora não é que a gente vai esquecer tudo, tá? É que a gente vai ter que saber como estudar. A gente vai ter que reprogramar o nosso estudo, tá bom? Então, no início é um pouquinho confuso, a gente vai falar já já, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, para quem não conhece a gente, o Dermatoarte, ou conhece de nome ou de orelhada, né? Vou só nos apresentar. Aqui, eu e Luíse somos as donas, né? As responsáveis aí pelo Dermatoarte. Eu sou titular, já sou jurássica, né, Cris? Igual você. Então, eu me formei em 2002 pela Universidade Federal da Bahia. O sotaque vem da Bahia, mas eu moro em Belo Horizonte. E sou dermatologista titular da SBD, passei em 2016, né? Foi quando eu passei no título. Tenho experiência e atuação de quase 15 anos em dermatologia clínica, bastante tempo, né? Quando eu fiz minha pós foi em 2007, 2008. Então, por muito tempo eu atuei sem o título. E sou professora e preceptora de dermatologia e ensino para o TED há quase 8 anos, tá certo? Então, vocês não estão aqui com ninguém amador, tá bom? A gente brinca, a gente tem uma pegada assim de diversão mesmo, porque é o meu perfil, é o perfil do curso. O perfil dermatoarte é um perfil de alegria, de sorriso, de levar as coisas na esportiva, mas de muita seriedade, muito conteúdo, muita responsabilidade. Tudo que eu faço para vocês, apesar de estar sempre com um sorriso nos lábios, é sempre fruto de muita dedicação, esforço e comprometimento, tá bom? Então, para quem não conhece, para não confundir, né, e saber exatamente quem nós somos. Aqui é a Luíse é administradora, minha sócia, por coincidência, minha sobrinha, minha afilhada, e é minha sócia administrativa, ela que resolve aí todas as questões operacionais aí que eu não dou conta, né? Então, plataforma, vocês vão ver aí que quem nunca fez curso Dermatoarte vai ver que a gente tem a plataforma, né? Tem a parte lá digital, e a Luísa que realmente dá esse suporte para a gente, tá bom? Então, vamos dar os parabéns, né? Os parabéns oficiais aí para quem passou nessa prova. Gente, mesmo quem está assim por uma, por duas, né? E claro, óbvio, quem não passou nessa prova, gente, foi uma prova muito complexa, né? Foi uma prova difícil, mas a dificuldade dessa prova foi no sentido mesmo de complexidade.
Quando a gente vai olhar essa prova, e para vocês que fizeram os nossos cursos, e acredito que muitos que fizeram outros cursos também, eu não tenho como, né, ficar prestando, porque eu não olho nada, material de ninguém, nem nada, eu foco no nosso, mas a maioria da prova estava nas nossas aulas de material. Maioria, sem dúvida, tá? Tem uma questão ou outra que é coisa assim, a talidomida, sabe? De vez em quando eles pegam umas coisas assim, eles escolhem algo assim meio esquisito. Então, tiveram algumas questões que não eram foco, acredito, de nenhum curso, mas praticamente todas as questões estavam realmente nas nossas aulas de materiais, né? Então, só que isso não adianta, eles complicaram a prova mesmo, eles fizeram a prova mais complexa, mais densa, com um, com dois, um justifica, um explica, né? Verdadeiro ou falso, que a gente trabalhou muito nos pijamas, a gente sempre fez verdadeiro ou falso, né? O tempo inteiro eu falava, gente, não vou botar alternativa para treinar vocês a saber o que é certo e o que é errado, e não ficar limitada a uma alternativa. Caiu um monte de questão verdadeiro ou falso. Então, para vocês que passaram pela primeira fase, vocês realmente estão num seleto grupo, tá? Então, merecem mesmo comemorar, sabe? Vocês realmente brilharam. Não quer dizer que as pessoas que não passaram não mereciam passar. A gente tem um monte de aluno, como outros colegas de outros cursos, infelizmente, não passaram. E a gente tem um monte de gente que, graças a Deus, está aqui. Então, todo ano é isso, infelizmente. Todo ano eu choro de alegria e de tristeza. Foi quando a Cris falou que passou, eu desabei a chorar. Depois a Nath falou que não passou, eu desabei a chorar. Então, é choro de alegria, choro de tristeza, né? Então, infelizmente, acontece isso, né? Não tem jeito. A Ju falou que falou da talidomida, né? Na revisão dos anais, essa aula eu acho que eu estava cochilando, Ju, eu não vi essa parte. Então, melhor ainda, né? Então, olha lá, ó. Então, gente, para você que passou pela primeira fase do TED, que é a fase de maior índice de reprovação, essa fase ela reprova com vontade, tá bom? Eu consegui esse dado lá, lá na frente do, né, que eu fui lá na prova, eu, Adriana e tudo, e a gente conseguiu a quantidade de inscritos, 886 inscritos, tá? Então, a quantidade que passou, infelizmente, hoje é tudo muito obscuro, eles não divulgam mais, antes tinha lista, hoje não divulga mais, então eu até mandei um e-mail outro dia para a SBD para pedir alguns dados e é tudo muito obscuro. Ai, não dão, tá? Então a gente fica um pouco sem saber exatamente qual porcentagem. Mas muita gente reprova, não tem jeito, independente do que fez, se fez curso, se não fez, infelizmente é a realidade geral, tá? A prova é difícil, mas principalmente complexa. Aproveite esse momento, vocês merecem também, né? Então, agradeça a todos que estiveram nessa caminhada com vocês, professores. Já recebi um monte de agradecimento, né? A Ju também, o pessoal super elogiou. Mas, gente, também família, amigos, colegas, né? Todos que estiveram com vocês, mas principalmente a vocês, né? Então, realmente dediquem um tempo para realmente agradecerem a vocês, né? Mostrarem que vocês foram capazes, né, se sentirem bem com isso, porque foi uma peneira muito grande. Comemore mesmo, vibre, grite aos quatro ventos, chore, né, sorria de felicidade, e a gente sabe que faz parte sentir tristeza pelo colega. Vários colegas que eu conversei estavam felizes e tristes porque tinham estudado com algum colega, né? Todo mundo passa por isso, todo ano é isso, gente. Então, às vezes, dentro de um grupo, né, passa alguém, não passa, às vezes uma dupla que você estava estudando. Eu lembro quando eu passei para o vestibular de medicina, eu estudava direto com uma amiga minha, uma amigona, minha melhor amiga, eu passei, ela não. Era um misto, eu lembro da sensação que eu tive de ficar extremamente feliz e ficar com aquela sensação que não foi plena, porque eu fiquei muito pesarosa por ela. Então, isso é normal. Mas a gente não pode se sentir culpado, a gente não pode ficar pesaroso com isso, porque cada um tem seu momento. Tem gente aqui que está passando agora que já perdeu várias vezes, perdeu no passado, né? Então, cada um tem o seu momento, tenha certeza que seus amigos de verdade, eles ficaram e ficarão felizes por vocês, tá? E quando eles também passarem, vocês também vão comemorar com eles. E, ok, descanse. Ah, Lívia, eu preciso descansar, pelo amor de Deus, eu também, tá? Inclusive, eu falei no grupo lá de interessados que eu preciso parar de responder individualmente e focar no grupo, né? No curso, porque senão eu só faço falar o dia inteiro com o aluno no WhatsApp, né? Então, todo mundo precisa descansar realmente, né? Para reorganizar a mente, ter forças para a nova maratona de estudos. Mas, então, teve uma colega que deve estar aqui, né? Que eu brinquei com ela que
que ela botou assim, vou tirar um sabático de uma semana. Eu falei, não! Não dá não, queridos. Por quê? Porque a prova daqui é exatamente 54 dias. E, gente, 54 dias passa assim, tá? Olha lá a ampulheta, isso aí tá passando. É de coraçãozinho, porque aqui é na base do amor, tá? Não é na base da dor, mas são 54 dias. Então, isso, gente, vai voar. Não tem nem 2 meses para ter gente que vai aprender dermatopato do zero. É possível? Vocês vão ver que é. Já já a gente vai falar com alguns ex-alunos. Sugiro intercalar, então, nesses momentos. Então, poxa, Lívia, amanhã. Então, pronto, ontem, hoje, no máximo até amanhã, dá uma respirada, né? Mas eu sugiro esses dias, então vai vir um feriadinho aí e tudo, sugiro intercalarem com estudos. Então, poxa, eu não vou estudar a quinta inteira, mas eu vou estudar a quinta de manhã e aí de tarde eu dou uma descansadinha. Eu não vou estudar a sexta inteira, não, a sexta eu vou tirar. Mas sábado, então vocês estudem, não deixe para começar a semana que vem, tá bom? Bom, e aí, prontos para os estudos depois do descanso, né? Então, alguns ainda vão descansar mais um pouquinho. Prontos? Para organizar seus estudos, a gente precisa saber onde que a gente vai estudar, né? Então, que material de estudo que a gente precisa? Todo mundo fica perguntando, recebi milhares de mensagens em inbox. Lívia, pelo amor de Deus, estudo, eu não tô perdida. É a frase que eu mais escuto. Então, gente, ó, Atlas de Dermatologia Clínica, livros de dermatopato, livros e atlas de micologia, livros e atlas de dermatoscopia, livros e atlas de cirurgia e cosmiatria. Mas lembrando que não tem atlas, nem livros específicos nas referências do edital. Esse ano não tem, exceto micologia médica. Todos os outros livros aqui são off-label, tá bom? Que ajuda aí com ele, micologia médica. Pronto, Lívia, mas então como é que eu vou estar por um livro fora da... São as imagens, gente. Então, a gente está indicando para vocês familiarizarem, conseguirem enxergar as imagens. Então, vocês não vão focar nos textos, tá bom? Então, eu estou lá lendo do Vivier, o livro do Vivier falou, não, a gente vai sublimar os textos desses livros, tá bom, gente? Todo o texto que a gente vai trabalhar, eu vou trazer para vocês em aula. E se vocês tiverem, por exemplo, resumo de algumas doenças, porque a gente sabe que cai clínica, cai um pouquinho de cada coisa, vocês vão lembrar das coisas e dos resuminhos básicos que vocês têm. E a gente vai trabalhar isso, mini historinhas, tá bom? Mas nada de ficar focando em texto desses livros, porque aqui vai ser realmente off-label, tá bom? Deixei algumas opções, não são as únicas, tá? Mas eu deixei algumas opções aqui que eu acho interessante em termos de imagem, né? Se a Ju também quiser dar uma contribuição de algum livro, alguma coisa, eu vou passando aqui, tá? E se a Ju também quiser contribuir, ela vai falando. E também tem vários PDFs que eu mando para vocês no grupo. Já até mandei alguns, né, para o grupo de interessados, mas quando a gente estiver no nosso grupo fechado, eu vou mandar mais material. Tem várias coisas que eu vou mandar para vocês em PDF, tá? Os loucos da impressão vão ter que lutar, porque a gente não tem tudo que é livro impresso. Então, tanto de gente vai ter que imprimir ou então vai ter que estudar em PDF, tá? Livro de dermatopato, amo o Maqui. Esse livro é muito bom, esse aqui, o Busan, tá? Também eu gosto muito. Esse aqui, ó, histopatologia de Lever, ele estava no edital até ano passado, que era histopatologia de Lever. Geralmente eles colocavam o livro, aqui é o Atlas. Ele é bem novo também, tá maravilhoso. E o Rapini, que é um clássico das setas, tá certo? Então, são livros, tem que ter pelo menos um, tá? Então, vejam aí, vale a pena comprar. Tem livro que você acha baratinho, acha usado, coloca nos grupos. Gente, quem já fez prova, que consegue, tá bom? Mas é bom ter pelo menos um livro. Aqui o livrinho que a Ju falou, que é o Micologia Médica, eu nem coloquei outros, porque o resto de micologia eu faço tudo online, então tudo PDF, tá? É o que eu tenho, tem um monte de atlas, um monte de coisa, então vou mandar para vocês tudo em PDF, eu tenho um antigo, mas eu não vou comparar. A gente vai ter que focar nesse, que caiu pouquinho a micologia, né? E ano passado caiu pouquinho a micologia na prática. Então, a gente está esperando que micologia tenha mais questões. Dermatoscopia, não poderia deixar de trazer o livrinho do presidente da banca, professor Barcaui. Tá bom, gente? Então, o professor Barcaui tem livro de dermatoscopia com correlação histopatológica.
Dermatoscopia, patologia. A gente vai trabalhar isso bastante. Então, tem muita chance de cair questão desse tipo, tá bom? E um fundamentos aqui que eu acho legal pelas fotos, tá? Mas tem outros, tem vários de dermatoscopia, vocês devem ter também. Olha lá, ó, né? Tem vários livros, esse também eu gosto. E tem livros também em PDF, tá bom? Então, não precisa ser esses, tá bom? Mas tem que ter um livro de dermatoscopia para vocês treinarem o olho com a imagem. E livro de ato de cirurgia, que é o Siddhartha, né? Não tá mais nenhum de cirurgia, então a parte de cirurgia. Oi? A parte de cirurgia e cosmiatria vai ser com a Ju, né? Então, a Ju aí que vai, se ela quiser também depois indicar algum outro material também, a gente vai estar, né, atento a isso. Isso aqui, gente, é meu calo. Quando alguém fala assim, liga a questão de cirurgia, eu saio correndo. Eu desligo o celular, eu me Eu finge acho que a gente pode passar para eles a quarta edição do Bolonha, mesmo em inglês, tem porque a bastante Bolonha, coisa, a né? quarta edição, tem muita imagem de cirurgia. Muita, Pronto. E o Belda tá? tem uma parte boa de cirurgia também, tem bastante coisa. Então, eu acho que eles vão pegar mais dos livros texto mesmo, né? Mas, de qualquer forma, depois a gente também vai ter material, tem várias coisas para vocês. E como estudar, então? A prova teórico-prática é mais parecida com o dia a dia da dermato, tá? Vou explicar isso mais um pouquinho para frente. Ah, profa, vai nos dizer que ver e saber lâmina faz parte do nosso consultório. Aham. Bastante, né? A diferença é que você não precisa saber enxergar a lâmina. Mas eu vou pegar algumas opiniões aqui de alguns ex-alunos para mostrar para vocês qual é a diferença entre você saber um pouco de dermatopato e você engolir os laudos que você tem no dia a dia dos seus pacientes, tá bom? Então, não é só para prova, é para a vida. Mas se a gente quiser falar só de, Lívia, não quero nem saber de dia a dia, de dermato, eu quero é passar. Ok, por volta de 50% da prova prática é dermatopato, tá? E aí eu trouxe para vocês uma estatística. Estatística da dermatopato das últimas provas práticas de 2015 até 2022. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, tem por temas, isso tudo é trabalhado, então eu me baseio nisso aqui para focar em algumas coisas para vocês. Não vem nada aleatório, apesar de vir um monte de coisa do além, assim, porque desce na minha cabeça, eu invoco, e tem um tanto de coisa que eu vou acertando. Mas, no geral, a gente se baseia em conhecimento, tá? Não é só isso, não. Então, ó, a gente tem aqui estatísticas, tá bom? Então, 2015 até 22, os assuntos que caíram. Então, tem lá, ó, isso é só que tem lâmina, tá bom? Seja a lâmina sozinha ou lâmina com um caso clínico ou com alguma coisa, tá bom? A maioria é com caso, uma vez ou outra tem uma lâmina sozinha, tá bom? Então, aqui são as doenças, ó, pênfigo vulgar, Rosai-Dorfman, lúpus, ceratose seborreica, porfiria. Vocês vão perceber que as bolhosas são campeãs nessa prova, tem muita, né? Tem questões, ó, tem coisas que nunca mais caíram, opa, a gente já fica de olho, tá certo? Mas tem assuntos que se repetem, olha a leishmaniose, né? Psoríase. Então, tem assunto, ó, SEC, melanoma, sempre cai, gente. Tem assuntos que sempre caem. Então, é igual a prova teórica, tem coisa que sempre cai. Se a prova caiu psoríase, dermatite atópica, leishmaniose, hanseníase, todas as doenças que eu falei a vocês, que a gente tinha que saber tudo de tudo, praticamente caíram nessa prova, né? Olha lá, ó, melanoma, tá certo? Sarcoidose, por incrível que pareça, não cai muito, mas granuloma anular despenca. Todo mundo cai quase. Micose fungoide, tá certo? Melanoma. Olha lá. E aqui alguns temas, ó, já começam a ficar mais variados. Então, são temas que intercalam, não caem com tanta frequência, mas mesmo assim a gente estuda todos eles, tá? E muito mais. Aqui é só para mostrar para vocês o que caíram nessas provas, né? Olha lá, ó, seringoma, vasculite, dermatite petiforme, aí tem NET. Lembre-se que aqui a gente não está falando de questões clínicas, a gente está falando aqui de exclusivamente questões que têm lâmina. E isso aqui tudo a gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês com calma, esse material eu vou liberar para vocês, tá bom? Não tem problema. Agora o que eu quero que vocês olhem é isso aqui, ó. Quantas questões tem essa prova prática? Quem já sabe aí, quantas questões tem essa prova prática? 40, né? 40 questões. Olha aqui, gente. O que é que eu falei para vocês? Quase 50%, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, é dermatopato, tá bom?
Daí a importância da gente focar nisso aí. Qual é o foco maior da gente? Clínica dermatopato. Lívia, pode despencar. O despencar micologia varia aí no máximo 8 questões da prova. Tá bom, gente? Então, ó, e ainda trouxe para vocês da prova de 2022, né, que foi a prova mais recente, só para vocês verem a distribuição que foi nessa última prova. Então, de patologia foram 20, e as outras 20, a outra metade da prova se dividiu em clínica, ó, 12, micologia 3, cirurgia 3, dermatoscopia 2. Tá? Essas questões geralmente se dividem na outra metade da prova. Quantas a gente tem que acertar nessa prova? 23? 24. 3, 4. 24. Então, se a gente tem 40 e tem que acertar 24, quase a metade da prova é dermatopato. Eu vou focar total, toda a minha energia em cirurgia, gente? Não. Se eu acertar a cirurgia, ótimo. A gente vai focar em tudo. Mas eu vou ter que ter um foco maior no que com certeza vai te dar, né? A classificação e o título por aí vai, certo? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Vou mostrar para vocês, fica tranquila aí, tá? E agora eu vou chamar alguns ex-alunos por ordem de urgência. Então, eu vou pedir nossos ex-alunos para se apresentarem e queria saber quem é que está com mais urgência de sair. E aí? Quem está com mais pressa aí? Deixa eu ver aqui. A Dani. Dani, então, vamos lá. Então, vou começar pela Dani. Gente, essa é a Dani. Ela vai se apresentar. Eu só vou dizer para vocês que aqui tem alunos que me marcaram. Todos os alunos são importantes. Todos, né? Mas tem alunos que marcam a gente por vários motivos, né? E a Dani foi uma menina que me marcou. Primeiro porque ela é uma fofa, uma gracinha mesmo. Mas ela tem uma história interessante. Então, eu vou pedir para a Dani se apresentar e falar para vocês um pouquinho quando que foi que ela passou e por que que ela me marcou. Tá. Olá, gente. Boa noite. Tá escutando? Estamos. Eu não estou vendo nada aqui, mas tudo bem. Até, Lívia, até meu esposo está aqui lhe escutando e está rindo. Ah, é Lívia, até ele reconheceu. Boa Então, noite. Gente, Dani. Em primeiro lugar, quero dar parabéns para vocês. Eu sinto aí o que vocês estão sentindo, o coração acelerado. E tem mais ou menos 1 ano e meio que eu estava aí passando, sentado na cadeira, escutando essas palavras de Lívia. E eu quero, assim, falar para vocês e, ao mesmo tempo, ser, assim, Lívia é uma gratidão eterna na minha vida, né? Uma pessoa que eu assisti, assim, uma aula aberta e conheci ela através da aula. E ela, assim, me fez acreditar que era possível. Porque eu me matriculei, eu sou dessas pessoas que ela falou, que não sabia absolutamente nada de dermatopatologia, nada. Eu não sabia como poderia, porque a primeira fase você lê, você estuda. A segunda são vários desenhos, eu não fazia ideia como é que eu poderia interpretar o que era roxo, vermelho, azul, branco, enfim, rosa. Então, eu não fazia ideia do que era. Tinha lido algumas coisas, mas não entendia. Aí liguei para a Lívia, desesperada, chorando, é impossível, não vou entender. E Lívia muito tranquilamente, com todo carinho, com essa pessoa que ela é, esse coração aí que tem compaixão. E ela disse, Dani, eu tenho certeza que você vai entender. Eu disse, não, eu não consigo, enfim. E ela pegou no braço, assim, literalmente, né, à distância, mas ela pegou e aos pouquinhos eu fui lendo, fui estudando, fui assistindo às aulas dela, assistia muita aula, estudei muito, mas assim, ela me mostrou que, assim, hoje eu tenho uma gratidão eterna, mostrou que eu sou capaz e me fez aprender muito da dermatopatologia. Então, eu comecei até dentro do banheiro, eu me lembro eu tirando uma foto. Lívia, eu acho que eu estou vendo um eosinófilo com macrófago aqui no chão do banheiro. Vocês vão passar então, por isso. Eu via o chão do banheiro onde eu estudava e dizia, meu Deus, aqui tem um eosinófilo, e já pensava, então, assim, você entra nesse mundo e ela faz a gente acreditar que é possível, e é uma aula que a gente ri, a gente chora, a gente, no começo eu me desesperava, mas aos poucos você vai adquirindo confiança e vendo como é bom. Caramba, eu não sabia nada, e depois você tá, e ela pergunta e a gente fala, e a gente se sente
muito bem, muito feliz, muito orgulhoso da gente, do estudo e do como ela passa assim, do 1 mais 1 é 2. Então, ela ensina com esse carinho, com esse prazer, com a didática incrível, que é, assim, para mim, inigualável a didática de Lívia. Então, eu tenho muita gratidão a ela e também quero desejar para vocês, assim, que tenham certeza que já já vocês estão com o TED de vocês na mão, porque se vocês já passaram aí, podem confiar, acreditar em Lívia, que ela vai fazer vocês passarem essa segunda fase. Acredito que vocês continuem estudando e siga as orientações dela certinho, que vai dar certo, eu tenho certeza. E mais uma gratidão por Pedro. Eu tenho um amor muito grande por ele, que é o irmão de Lívia, depois vocês vão conhecer. E, assim, ele também, até hoje, estou com o Pedro, assim, é uma pessoa muito especial, que entrou através do curso que Lívia apresentou, e eu disse, eu quero essa pessoa para mim, me ajuda até hoje, né, nos nossos desafios da vida, né? E ele é o psicólogo, depois Lívia, não sei se Lívia já falou, mas é o irmão dela, uma pessoa super, nossa... O pessoal que já é dermatoarte já conhece, mas os novos alunos vão conhecer. Tem que conhecer, ele tem que passar para dar uma palavra. Então, um beijo para vocês todos, acreditem que já já vocês estão com a RQE na mão de vocês, viu? Lívia, minha gratidão por você é eterna. Dani, muito obrigada. A Dani era daquelas pessoas que fala, ela é desconfiada. Aí ela no início falou assim, como é que eu vou aprender sem material? Não existe, eu não tenho nada impresso. Eu falei, vai aprender, confia. Era ela desconfiando, eu dizia, confia. E aí eu sei que daqui a pouco ela começou a responder tudo na sala. Nossa, pense no orgulho, a pessoa que não enxergava nenhuma célula, daqui a pouco ela já estava lá respondendo tudo. E realmente isso é comum, né? Porque a Dani foi, como ela tem esse jeitinho assim, então tanto ela fala para o bem quanto ela fala para o mal. Então, eu não vou aprender, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ela foi a pessoa que me marcou, porque, né, eu vi a evolução assim maravilhosa, né? E aí ainda me ligou quando passou chorando, ainda vi de vídeo. Foi a família toda, foi muito bom, tá, gente? Então, Dani, muito obrigada, viu, por você estar aqui. Eu escolhi pela história dela para vocês, viu? Apesar de ela ser uma querida também, mas para mostrar a vocês que é possível, tá bom? Dani, manda um beijo para sua família toda, viu? Tá certo, um beijo. Obrigada. De nada, amém. Ok, gente. A Samanta tá aí também. Samanta, a Samanta foi de uma turminha antes, né? E aí, Samanta, fala pra gente um pouquinho aí, para o pessoal conhecer aí algumas historinhas. Oi, gente. Primeiro, parabéns, né, por terem passado na primeira fase. Realmente foi o que a Lívia falou, é onde passa o podão ali, né? Mas mesmo assim a gente vai tenso para a segunda, né? Eu sou filha do título da pandemia, o ano da pandemia. Prestei a prova 8 de março, a primeira fase, nunca vou esquecer essa data, né? E aí a gente voltou e tudo fechou. Tudo acabou, e aí aquela insegurança, né? Quando vai ser a prova, Então, assim, o lado aí que a Lívia falou, 54 dias para estudar, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, tá apertado. Mas, por outro lado, é bom, porque vocês já estão ali com tudo fresco e vai no ritmo, né? A gente ficou naquela incerteza, quando que é a prova, vai ter prova, não vai ser, como vai ser. Então, assim, foi bem difícil, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E aí veio prova online, e aí aquele terrorismo, né? Se faltar luz, é desclassificado, se cair internet, é desclassificado, se isso, uma prova num formato que nunca tinha sido. Então, assim, juntou essa tensão, né? E fora aquele tempo, assim, de gap que a gente teve, porque a gente fez a prova em outubro depois, acho que foi outubro mesmo. Enfim, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, mas é bem o que a Daniele falou mesmo. Para mim também era a mesma coisa, porque eu sou a louca dos... Conheço a Lívia já tem tempo, né? Desde de Belo Horizonte, e comprei as primeiras apostilas que ela fez com a Ana Cândida, que não era nem aula, era só as apostilas, né? Assim, já ia estudando. E eu era louca dos cursos, né? Eu vi um curso, saía comprando, um monte de curso. Só que aí eu ia ver os cursos de patologia e falava, Jesus, não estou entendendo nada. Eu não conseguia enxergar esse negócio e dava muito desespero. Que eu falava assim, a segunda fase é muito patologia, eu não vou passar nunca. E aí eu falando com a Lívia, ela, não, calma, vai dar certo. E exatamente aquilo, que eu começava a ver os cursos, aquelas lâminas, e aí vinha colega minha, não, porque eu adoro patologia. Eu falei, gente, como pode gostar, né, de um negócio dele?
E foi o que ela falou mesmo, a Lívia pega na mão da gente com a maior paciência e ensina do básico, assim. E aí isso foi muito bom, porque me fez entender, né? Fez entender, ela estava aí até citando, e até hoje a gente vai enxergando as lâminas na cabeça, né? E é muito legal depois você no consultório realmente pegar um laudo e entender o que está escrito, né? É muito bacana isso, assim. É muito bacana, assim, você conseguir raciocinar na doença com a patologia, assim, entendendo o que que é, porque era coisa que eu realmente não conseguia fazer. E aí depois tudo clareou, tudo ficou muito mais fácil. Assim, gente, esses tumores, né, de anexo, não vou saber isso nunca, aquele monte de nome parecido. E ficava até mais fácil a gente entender depois e diferenciar a clínica e tudo, dessas coisas que às vezes a gente vê só em livro, né? Então, eu acho que foi assim, um grande diferencial. Depois eu até peguei uma ou outra aula que eu tinha, dessas que eu não entendia nada, fui ver e falei, caramba, traduziu, né? Sabe, tipo tecla SAP, né? Tava uma língua lá, liguei a legenda em português. Aí, assim, foi realmente, assim, para mim foi muito o diferencial, muito bom, porque ela é super didática, ensina desde o começo, não só a parte de pato, né? Eu fiz também os intensivões, a revisão, e foi o que ela falou, caiu muita coisa, assim, desse intensivo de revisão, e a minha primeira fase teve muita patologia, e por mais que você lê no livro, é difícil você entender se você não sabe realmente a patologia, né? Então, como eu já tinha feito, fiz o curso todo, e depois fiz também a revisão para a segunda fase, já foi mais fácil, porque caiu na minha prova teórica muita questão de patologia. Então, Esse assim, ano isso me caiu ajudou também, viu? muito. Esse ano caiu Caiu, um né? tanto, caiu um É, tanto. e aí facilita, porque mesmo que não tenha imagem, se você não entende o que você está lendo, né? Então, assim, eu também sou só eterna gratidão. Ela falou assim, tem uns alunos que a gente tem um carinho especial. Eu falei para ela hoje, tem os professores que a gente também tem, com certeza a Lívia está entre elas. E, nossa, só tenho a agradecer, porque eu falo para ela, com certeza, o meu título depende dela, senão não ia ter dado certo, não. E boa sorte, gente. Vai com fé, se entreguem mesmo nesse final, que logo vocês estão só comemorando. Boa sorte, boa prova. E obrigada, Lívia. Gente, a Samanta é uma querida, a Samanta é cirurgiã plástica, tá, gente? Já tinha o título dela de cirurgia plástica e tal, mas, né, quis fazer dermato e tal, e realmente queria a titulação, né? Porque a gente realmente quer ter a liberdade na nossa especialidade, né, de fazer as coisas, e às vezes a gente tem algumas travas, né? E patologia não pode ser trava para a gente conquistar isso. Micologia não pode, nada pode ser trava, né? E aí eu lembrei dela, quando eu falo de patologia, eu lembro, tem alguns alunos que eu lembro imediato, eu lembro bastante dela. Então, Samanta, muito obrigada, viu? Você é uma querida. A Samanta, ao contrário da Dani, não era assim desesperada, mas também eu lembro que ela ficou bem preocupada com a patologia, então eu quis realmente A patologia me desesperava. O resto não muito, porque já era velha, né? Já tinha vindo de outra prova de título e tal. Então, assim, a gente é cachorro escaldado, fica mais fácil, né? Assim, o controle emocional, eu digo, né? Mas olhar aquele negócio assim, gente, não entendo nada disso, não. Mas agora eu tenho certeza, né, que depois disso é outro patamar, né? E a gente sai vendo os negócios mesmo. No chão da minha clínica tem um CBC, gente. E eu olho para ele todo dia. Depois você tira a foto e me manda que eu vou mandar para os alunos, incentivar eles. Samanta, muito obrigada, viu? Eu fiquei assim, emocionada de ver os ex-alunos, porque a gente fica muito feliz, né? E eu digo que a gente, apesar de ser empresa, e apesar de, obviamente, a gente querer aluno, a gente realmente torce por vocês, né? E a gente quer que vocês brilhem realmente, né? Que vocês consigam e brilhem, porque transformação em realidade é a nossa principal meta, né? O nosso sonho. E as outras coisas, elas vêm agregadas, né? Obrigada, viu, Samanta? Um beijo grande para você, muito mesmo. Vou chamar agora a Elciane. Tá bom, Elciane? Obrigada, um beijo. Vou só sair que tem 2 menininhos ali me esperando. Vai com Boa Deus. sorte, Um gente. beijo, Com Samanta. Deus. Obrigada. Elciane, gente, também uma aluna querida, sempre foi muito presente. E aí eu lembrei dela, uma vez eu convidei ela, mas a aula não saiu. Eu falei, não, mas quero convidar um dia para ela falar aqui com a gente. É bom que eu mato a saudade também dos ex-alunos, né? E eu estou trazendo isso para vocês, gente, para vocês perceberem, porque uma coisa é o professor falar. Gente, é possível, só que vocês olham para mim e vocês enxergam alguns quilômetros de distância.
Não adianta eu dizer a você, gente, eu estava exatamente nesse lugar, não adianta. Quando a gente está aqui desse lado, parece que tem uma distância muito grande. Então, eu quis trazer pessoas que tiveram, né, recentemente, no mesmo lugar que vocês, com as mesmas dificuldades, né? Elci, e aí? Que saudade! Olha, não estou vendo ninguém, eu estou achando que vocês estão me vendo, mas Não está enfim. vendo, não? Ué, por que Não, será? eu só vejo você, mas as outras não. Mas, Então a gente está te vendo bem. Você está parabéns para maravilhosa. todos, parabéns para todos aí que venceram essa etapa, porque essa etapa é a pior, né? A etapa mais seletiva. E para consolar o coração de todos, a segunda é mais fácil, né? O índice de aprovação é maior, é mais tranquilo. Eu achei interessante essas histórias que a professora está trazendo, porque são histórias diferentes que todos buscam o mesmo objetivo, né? E o objetivo é passar na prova de título. Eu, diferente das outras duas, sou bem mais velha. Hoje vou fazer 50 anos daqui mais ou menos 2 meses. Eu Maravilhosa. terminei minha especialização em 2003, mais ou menos. Eu vim do Pantanal, eu jacu da roça. Eu não sabia nem o que era medicina. Eu sabia que eu queria ser médica. Então, eu fiz a especialização, fui empurrada. Eu falo que a dermatologia me escolheu, né? E eu apaixonei pela dermatologia. A dermatologia, literalmente, eu sou inserida nela. E queria casar, queria ter filho, constituir família. Tive 3 filhos homens e não podia estudar, porque com 3 filhos homens, refluxo, aquela coisa toda, aquela confusão. Quando eles tiveram uma idade, eu falei assim, não, agora é a minha vez, agora eu vou estudar. E eu posso comparar a Lívia com outros cursos, porque na época da pandemia eu fiz outro curso. Eu fiz curso de micologia, eu fiz curso de dermatopata, eu fiz outro curso de clínica. E olha, é incomparável. Incomparável. Na pandemia eu fiz a prova, não passei. E naquele dia eu falei assim para mim mesma que no outro ano eu ia passar. E aí eu descobri, a gente procurando na internet, a internet automaticamente vai mandando para a gente, e eu descobri a Lívia, né? O que mais me chamou a atenção é que a Lívia é acessível. Quando a gente queria tirar alguma dúvida em outros cursos, eu tinha que mandar para um grupo, o grupo tinha uma secretária, a secretária ia perguntar, e a gente recebia a resposta não sei quantos dias antes. A Lívia, não. A gente está estudando, às vezes de madrugada a gente está perguntando, ela está respondendo, entendeu? Então, é uma pessoa acessível. E aí eu fiz a primeira vez o intensivo dela para poder fazer aquela prova de primeira fase em 2021, não foi, Lívia? Acho que foi, isso na época da Dani, né? Sim. Em 2021, tinha um professor antigamente chamado Sinarley. Lembra que dava aula com você? E ele fala, eu lembro muito bem, não, se vocês não estudarem, vocês vão fazer medicina quântica, vocês vão fazer... Aquilo me deixava tão irritada, tão irritada. Eu falava, não, agora eu vou estudar, agora eu vou estudar. E aí estudava até pela instigação dele, né? E outra coisa também que a Lívia fala, que ela fala, não tem problema, vai dar conta. Tinha aula de pijama, né, Lívia? Tem o pé de pijama, virou... Tem ainda, né? a gente incorporou ele. Foi o primeiro ano que você, Foi. acho que implantou aquilo, né? Aquela aula, a gente acordava 5 horas da manhã. Vai ter, essa turma vai ter, 5 da manhã. Um frio. E aí não podia fazer dentro de casa, tinha que ir fora de casa, porque senão acordava todo mundo, porque ela perguntava, a gente tinha que responder aquilo, né? E assim a gente foi, e a Lívia pegava na nossa mão. Segunda fase, passou todo mundo, muito bem. Segunda fase, aí eu parei uma semana, descansei, e eu tinha muito método. Então, eu não podia parar consultório, porque eu tinha que sustentar a família, apesar de eu ter um marido, mas eu, né, fazia parte da renda familiar. Eu tirava amanhã, toda manhã, de hora que eu colocava os meninos no colégio, toda manhã, de 8 até 11h15, eu estudava. Toda manhã, sem nenhuma interrupção, menos sábado e domingo, porque eu tenho eles, né? Então, sábado e domingo também eu não estudava. E um mês antes da prova,
da segunda fase, eu fechei o consultório. Só que chegou no meio desse um mês, desses 30 dias, eu já sabia tudo. Porque a Lívia já tinha me passado tudo. Em 15 dias, você consegue descobrir. Eu não sabia o que era bolinha roxa e bolinha azul. Eu não sabia nada. Eu já tinha feito curso de patologia com outros professores, eu não sabia nada, eu não entendia nada. E com ela, gente, sabe que você enxergar literalmente o que a outra falou, você começa a enxergar, você começa a tirar leite de onça. Não sei de onde, mas ela consegue. Então, aí, a segunda fase, com 15 dias, eu voltei a trabalhar, até porque o nível de estresse estava tão grande que eu falava, eu preciso trabalhar. Voltei a trabalhar, trabalhei uma semana, parei novamente, uma semana antes, e aí fizemos a prova de título, né? Então, assim, o Pedro, ai, que ela falou, o Pedro é maravilhoso. O Pedro teve uma aula, acho que um dia antes, que o Pedro colocou aquela música do Senna, taranã, taranã, você lembra? E aí, aquilo, desde manhã cedo, no dia da prova de título, eu coloquei aquela música, tipo assim, você é vencedor, você consegue. Outra coisa que eu tinha um sentimento, eu achava que eu nunca fosse merecedora do título. Aquilo não era para mim. Esse é um sentimento que eu tinha, que eu estar na cúpula dos maiores não era para mim. Uma pessoa que veio lá do Pantanal, que é uma jacu da roça, como é que eu ia fazer parte de uma sociedade de vencedores? Aquilo não era para mim. E você fez mostrar que isso é para todo mundo. Hoje eu tenho título de rancenologia. Por quê? Porque eu tirei as travas todinha, você conseguiu desamarrar todas as minhas travas. Porque aquilo ali, literalmente, hoje eu até arrepio falando, que aquilo ali realmente não era para mim. E hoje eu vejo que aquilo é para mim, é para você, é para todo mundo. Todo mundo que tem capacidade, todo mundo tem a capacidade, basta ter método, basta ter disciplina, basta ter força de vontade, que todo mundo vai chegar lá. Tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Força, vão chegar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E, Gente, eu só escolhi quem fala bem, tá? Eu só vou avisar, tá? Eu só escolhi os alunos que falam bem, tá? Os outros foram excluídos. Nada de estresse, porque não precisa. A prova é muito, infinitamente mais fácil, né, Lívia? Na hora que você lê a questão, você fala, não, é só isso, né? Então, Lívia, aproveito para agradecer, eu rezo por você todos os dias. Acho que eu fiz tantos textos na época de agradecimento e foram poucos. Verdade. Foram poucos, porque realmente esse título eu devo a você. Não, imagina. A gente sabe que o mérito é de vocês, mas eu fico muito feliz de participar, né? E colecionar coisas boas, né? Porque é isso que faz a gente, né? Às vezes a gente tem aquelas amarras, acha assim, não, eu não sou digna, né? Porque ninguém sabe o que passa na cabeça, mas esse era o meu sentimento, que eu não era digna de ter aquele título. E eu vou confessar um segredo para vocês. Eu gosto mais desses alunos que eu não falo assim, eu não consigo. É esse mesmo. Então, não vem para minha mão por acaso. E não tenham vergonha, porque falar assim, ela pergunta alguma coisa, falar errado, ixi, eu falava várias vezes, ela falava, não. Mas é assim que a gente aprende. É isso mesmo. Elci, muito obrigada, viu? Assim, de nada, sério foi um mesmo. prazer. Eu quis realmente trazer algumas pessoas, tem vários ex-alunos, gente, mas eu quis trazer algumas pessoas que eu sei que foram pessoas, né, que às vezes tinham algumas dificuldades e tudo, então eu quis trazer essas pessoas mesmo, primeiro que elas são maravilhosas, né, são agradáveis, e segundo que realmente para mostrar a vocês, porque eu sei que esse momento é de muita apreensão. Vocês passaram e já ficam muito perdidos, eu já recebi muitas mensagens, Lívia, eu estou perdido, não sei como é que estuda, eu estou apreensivo, não sei o quê. Né? Então, para deixar vocês mais tranquilos, né, em relação a isso, é para ficar tranquilo deitado na rede? Não. Mas é tranquilo, né? Mas é um tranquilo tem que ter método. Tudo tem que ter método, né? Exatamente. Mas tá bom. Elci, muito obrigada, viu? Um beijo, fica com Deus. Tchau para vocês e força, viu? Um beijo. Nossa, que lindo. Aí ainda tem mais 2 alunos, gente, porque cada um tem uma historinha, tá? E aí é só para vocês realmente verem. Eu achei muito importante esse momento. A gente ainda vai mostrar a questão de prova ainda, tá? Mais um pouquinho.
Mas aí eu queria chamar a Roberta Nores, tá bom? Oi, gente, boa noite. Alguns podem conhecer a Roberta de outro local, então vamos dizer que não tem mais conflito de interesse, né, Roberta? Não temos. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar vocês por terem chegado até aqui, né, e dizer que eu sou cria da Lívia da segunda fase do ano passado. O meu coque tem uma semana que ele desatou e eu descobri que eu tenho uma coleção de pijamas na minha gaveta. Bom, ela era das que iam a caráter, né? Pijama, caneca, era super... Sim, pijama, caneca, e assim, eu sinto aqui hoje a mesma vibração, o mesmo acolhimento, a mesma sensação de conforto, de colo, de carinho, que eu acho que a gente precisa. E a Lívia, eu falo para ela, eu chamo ela de Maravilívia, ela traz isso para a gente, ela pega pela mão, ela pega no colo, ela joga quiz 4 horas da tarde no grupo dos alunos. Gente, respondam e participem. Eu falo que ela fez toda a diferença para mim. A questão da dermatopatologia, como a colega falou, eu fiz um curso com dermatopatologista. Quando eu comecei o extensivo, eu comecei junto um curso de dermatopatologia, porque uma amiga minha me sinalizou, falou, olha, faça, porque senão na segunda fase você vai surtar. Na segunda fase, eu fiz o da Lívia também. É totalmente diferente a gente ter uma dermatologista explicando para a gente, futuros dermatologistas com RQE, a dermatopatologia. Eu não esqueço, na lâmina de amiloidose, gente, vocês estão vendo aquela maçaroca rosa ali? Parece chiclete? Aquilo ali é depósito amiloide. A gente não esquece, porque a nossa língua é o que a gente precisa para diferenciar o roxo do rosa, o que é eosinófilo, o que é plasmócito. As camisetas dela também nos ensinam, vocês vão ver outras, né? Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês também? Não desmereçam a segunda fase, tá? A gente sempre fala, ufa, a primeira é a grande peneira, mas a segunda fase também é tão importante quanto. Então, a dedicação, ela tem que continuar. Na mesma intensidade, na minha opinião, eu fechei consultório 20 dias antes da prova e eu surtei. Eu chorava, eu arrancava os cabelos, eu queria que a prova fosse logo, porque a gente chega no limite do nosso físico, no limite do emocional, mas eu falo que assim, vocês chegaram até aqui, vocês estão a um passo da reta final da realização de um grande sonho, e vocês estão sendo carregados por uma pessoa maravilhosa, iluminada, que tem palavra de conforto, que puxa a orelha quando é necessário, que vão virar para vocês e falar, gente, para de surtar. Para de surtar, calma, não é assim, vamos centrar, vamos com calma que vai dar certo. E dá certo, gente. Assim como a colega, eu também tenho 3 filhos pequenos, tive muito suporte da minha família, a ponto de, às vezes, estar assistindo aula à noite e os meus 2 pequenos estarem deitadinhos no chão, pintando desenho, mas para dizer, mamãe, a gente está aqui junto com você. A minha filha do meio, hoje ela tem 7 anos, eu pensei ano passado, ela tinha 5 na época, né, quando a gente fez o curso. Ela preparava minha mesa de estudos, ela botava uma florzinha, ela deixava uma bala para eu comer. Então, desenho, assim, tudo isso conta muito, é muito importante a gente ter o apoio da família, porque a gente precisa dessa retaguarda, né? É uma fase de abdicação de tudo, de vida, de passeio. Eu não fazia nada, eu me dediquei, porque eu falei, gente, já que eu me propus a prestar, bora passar nessa prova, né? E eu também não me julgava capaz. Eu fiz pós-graduação, eu não sou residente, não fiz residência, e a gente sabe que pós-graduação, às vezes, a gente é discriminado, né? É pós-graduado, não sabe nada de dermatologia, e o TED, ele é para todos, gente. Todos que se esforçam, todos que sentam, que estudam, que abdicam de tempo, a gente consegue o resultado. Eu estou aqui, sou prova viva, tenho 47 anos, prestei minha prova no passado, sou jurássica, mais que você, Lívia, eu me formei em 99. Sou jurássica. E terminei minha especialização em 2009, fui empurrando, e chegou uma hora que a coisa funila, que a gente fala, não, agora tem que ser a hora, e estamos aqui, gente, assim, ela olha... me marcou por várias coisas, você vai finalizar ainda, mas ela chegou desconfiadinha e querendo fazer aula experimental, né? Você lembra, Ró? Assim, então, posso fazer aula experimental? Luiz, não, tem negócio. Eu falei, não, Luiz, deixa.
Deixa ela assistir uma aula e tal, e a gente, ela falou, não, eu pago por módulo, eu falei, deixa ela assistir uma aula, não tem problema, se ela não gostar, e Sim, daqui a pouco ela gostou e ficou, e daqui a pouco ela apaixonei. indicou para um tanto de gente, daqui a pouco toda hora era alguém que a Roberta indicou. Sim, tem uma colega minha aqui, a Mari, muito orgulhosa. Eu fiquei tensa por ela nessa prova, minha amiga do Ela é. coração. Te amo, Maricota. E ela alcançou o sucesso. Eu fico emocionada de falar, gente. A gente Muito chora bom, por né? vocês, a gente chora por quem passou, por quem não passou, mas a Mari era a estrelinha que estava ali, que eu queria ver brilhar, e ela está aqui, gente. Oh, graças a Deus. Maricota, parabéns, muito orgulho de você, viu? Sua Oh, vitória que está ali, linda. amiga. Cola na Lívia, que você vai conseguir. Oh, E é isso, muito gente. bom, Eu né? não tenho, é só agradecer mesmo. Agradecer muito. A Ju ajudou muito a gente. A Ju sabe muito, gente. A Ju é o Belda em forma de gente. Então, assim, nas aulas, sempre dando um apoio, sempre ajudando, sempre respondendo. Então, assim, eu acho que o grupo Dermatoarte em si é uma grande família. E a gente sente isso, a gente pode contar com todos, a hora que for, é todo mundo ali, um segurando na mão do outro, porque afinal de contas todo mundo tem um objetivo comum, né? Ninguém está disputando com ninguém. Quem acertar 24 questões vai passar na prova. Então, um ajudando o outro, eu falo que o caminho fica mais leve, fica mais fácil, e vocês estão quase lá, gente. A vitória de vocês, eu tenho certeza disso, vou estar na torcida, podem ter certeza. Outra coisa que eu queria falar, se vocês já estão com os documentos prontos para a segunda Já fase, puxei a orelha né? de todo mundo, né? E já está todo É mundo uma correndo coisa que atrás, porque já era que está angustia. tudo pronto. E, assim, ó, quem trabalhar em clínica e precisar de um modelo de contrato de trabalho, eu estou à disposição, posso enviar o meu documento, eu não fiquei, o meu documento foi aprovado certinho, não foi, né, indeferido, graças a Deus, porque eu acho que ia surtar, deu tudo certo. Então, assim, quem precisar de documentação, que precisar de contrato de trabalho, modelo, tudo, podem contar comigo também, que eu envio Obrigada, sem Rô, problema nenhum, obrigada. tá? Assim, Desde ontem que eu falo com até eles, colar né? mesmo. E os alunos da gente sabem que eu venho falando isso desde o início dos cursos, né? É. Desde o extensivo que eu venho falando sobre documento, mas agora sim, já era. Então, quem está procurando, né, providência agora, já estou orientando que tem que é para ontem, né? E Você não sabe que eu vacilar. deixei os meus prontos na primeira fase, né? Porque eu falo que o que a Eu gente também. profetiza, a gente Eu alcança. também. Os meus estavam no envelope desde antes da primeira fase. Falei, estão aqui porque eu vou precisar deles daqui a um tempo. Já E deu indiquei tudo certo. advogado, tudo para quem tá, né, não quer mexer com isso ou tem dúvida, para não ter, né? Que não pode tropeçar nisso, né? Isso mesmo. E assim, Lívia, só agradecer mesmo a pessoa iluminada, né? A palavra que descreve você, pelo tudo que você representa para mim, e acredito para todos que estão aqui, os alunos novos também vão poder sentir essa energia, esse acolhimento e tudo que você é para mim e que você vai ser para eles e para tantos outros que vão passar pelo teu caminho aí, tá? Gente, eu desejo obrigada, sorte, viu, Robertinha? calma, já deu tudo certo, viu? Um Muito beijo para vocês. Obrigada, viu? Lívia. Um beijo. Obrigada pela oportunidade. Tá? Beijo, Juju. Beijo. Beijo, gente. Gente, quem é que tá mais aí para a gente poder? A Naila tá aí ainda? Deixa eu ver se a Naila tá aí. Para a gente finalizar e mostrar um pouquinho da prova, tá bom? Isso, gente, é muito importante, tá? O apoio emocional e essa fortaleza é importante para vocês começarem, certo? Vocês deram um pit stop, né? É aquele pit stop, mas é aquele da Fórmula 1, sabe? E sai na mesma hora, é esse aí. Então, é um pit stop, respira, pega gás, né? Tem um apoio aí do pessoal que já fez, já passou, né? Tem o nosso apoio e vai continuar, né? Você tá aí, Naila? Será que a Naila precisou sair? Eu não sei. Deixa eu ver se ela tá aí ainda. Você consegue enxergar aí, Ju? Se a Naila tá Acho aí? que ela saiu, profa. Eu lembro que a Naila estava um pouquinho apertada também. Deixa eu ver só, não. E aí eu vou pedir a Ju Maranhão, então, para falar. Se a Naila entrar de novo, eu peço para ela falar. Eu vou chorar, eu não tô com condições de falar, eu tô muito emocionada. Foi muito sensacional. Eu Foi vou muito só sensacional. apresentar a Ju para quem não conhece, né, que não foi aluno da Dermatoarte. A Ju, ela foi nossa aluna, né, da época aí da Robertinha. E aí, o passado, né? E a Ju foi uma aluna excepcional mesmo. E eu já ficava de olho nela.
E aí a gente, né, convidou ela para poder fazer parte com a gente das aulas e tudo, e a Ju hoje, né, fez uma revisão brilhante, fez o curso de discussão dos anais com a gente. Na verdade, só consegui fazer esse curso por conta da Ju, eu não ia dar conta mesmo, e fez a revisão dos anais, e assim, brilhou muita coisa, né, caiu, mas principalmente a forma, né, e assim, eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que agregou demais para a gente, e hoje eu tenho alguém para eu poder confiar e poder deixar dando aula aí, porque até então estava difícil, né, eu tive a professora muito boa, que foi a Suelen, né, que o pessoal amou realmente as aulas da Suelen, então a Suelen não pôde mais, a Suelen é coordenadora de pós, também não pôde mais ficar, mas graças a Deus, né, Deus manda gente boa para quando a gente é do bem também, né? Então a gente está com a Ju Maranhão, que é excelente professora, pessoa extremamente competente, é igual a mim, exigente, atenta, tá? Então eu fico muito feliz de ter ela. Eu queria que ela desse uma palavrinha, porque ela também é ex-aluna, também passou e contribuiu para o pessoal passar esse ano. Eu passei foi ano passado, junto com a Robertinha também, a Cris era da minha turma, eu conheci a Cris ano passado e torci demais, demais, demais para a Cris. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei com a Cris no telefone esse ano. O Marcelo, não sei se ele está aqui, que é outro cara, que são pessoas assim que eu sei a capacidade, que eu sei como são merecedoras, sabe? Que eu sei como se dedicam e essa prova, às vezes, ela engana a gente, entendeu? Eu lembro de eu conversando com a Gardênia um dia antes da prova agora, e eu falando para ela assim, acalma seu coração. Agora você esquece e vai, entendeu? Tenha calma, saiba utilizar o tempo da prova. Vocês tiveram a vantagem, né, que eu considero uma vantagem, porque você fazer uma prova de você ter que responder a questão e você não poder voltar nem em bloco, porque no primeiro ano era em bloco, né? Eram 10 questões, 10. você podia ainda analisar aquelas 10 questões. A nossa não, a gente tinha que fazer e responder, fazer e responder. Você só podia passar para a próxima questão se você tivesse respondido. E eu estou muito feliz, assim. Eu acho que o grito que eu dei no meu dia, né, 10 de abril do ano passado, né, que a nossa foi dia 10 de abril, quando eu liguei para a Lívia, eu saí da prova e eu achei que eu não tinha passado, Foi e quando eu mesmo. vi que eu tinha passado, o grito que eu dei, o pulo que eu dei na piscina, eu nunca vou esquecer, de roupa com meus filhos, foi uma festa. E veio esse grato convite da Lívia, sabe? Eu comecei só preparando umas questões para ela para o ambulatório virtual, primeiro, né? Aí depois o negócio foi crescendo, foi tomando forma, eu fui tomando gosto e fechei para mim com chave de ouro, assim, quando eu ministrei uma aula toda sozinha, que foi uma aula de 5 horas, que eu entendi a Lívia, sabe? Eu falei assim, gente, não tem como parar de falar, o negócio ele vai te envolvendo e você vai ficando com aquilo. Para a segunda fase, eu vou falar a minha experiência, tá? Não é como a Roberta teve a dela, como todos tiveram, mas eu fui a louca do estudo, gente. Não desde a primeira fase, entendeu? Eu abri mão da minha vida. Tem muita gente que já sabe da minha história aqui. Eu não tenho 3, eu tenho 4 filhos, entendeu? O meu mais novo tem 8 anos. E eu me graduei também, fiz pós-graduação também, não fiz residência. Terminei em 2008 também, como a Lívia. Nós somos conterrâneas, a gente não se conhecia, mas nós somos conterrâneas de dermatologia. E eu jurei para mim mesma que eu só ia fazer essa prova uma vez na minha vida e quando eu fosse fazer era para passar. Então eu organizei a minha vida, eu estruturei a minha vida e eu estudava sem parar. Eu não tive um dia sabático de intervalo da minha primeira para a minha segunda fase. Eu curti o meu domingo, eu fiz um churrasco com a minha família, estavam todos me esperando depois da prova, e eu chorando, achando que não tinha passado. Mas na segunda-feira eu comecei assisti o curso de patologia da Lívia. Na segunda-feira eu comecei. Eu não esperei nem um dia mais. E quando teve a primeira aula, que foi no primeiro sábado, a Lívia perguntou, quem já fez o curso de patologia? Eu falei, eu já terminei. Aí todo mundo olhou para mim assim, você já terminou? Eu falei, já terminei. Por quê? Eu sabia da São importância 32 horas. e eu já tinha terminado. Eu comecei na segunda-feira depois do domingo do TED. Eu não ia perder essa oportunidade. Já tinha sido difícil demais, eu já tinha me sacrificado demais, eu mudei de casa, gente, para vocês terem uma noção. Eu fiquei sem meus filhos, entendeu? Durante 8 meses da minha vida.
Eu tive um suporte absurdo da minha família, porque todo mundo sabia como isso era importante para mim. E eu não ia não passar na segunda fase. Eu não ia relaxar, eu não ia morrer na praia. Então, eu me organizei e é o que eu falo, isso foi o que eu fiz. Eu peço só para que vocês se organizem da forma que der para vocês, mas foi o que a Robertinha falou. Não subestima. É realmente muito mais fácil? É realmente muito mais fácil, tá? Mas você tem que estudar. Você não vai... a gente teve colegas que não passaram. Então, assim, não é, não, todo mundo passa. Não é assim. Teve gente que não passou, que passou na primeira e não passou na segunda. Eu acho que deve ser muito mais frustrante você passar numa peneira e não passar numa segunda fase. Então, o que eu peço para vocês agora é, falta muito pouco. Um gás, foco, concentração, entendeu? Eu torço muito para todos aqui. A Bia está aqui também. Nossa, eu e a Bia também amo a Bia demais. Acho ela uma menina sensacional, incrível, delicada, sensível, sabe? Todos que eu tive a oportunidade de conhecer aqui mais perto agregaram muito na minha vida. E só para finalizar, além do curso de patologia da Lívia, eu assistia a aula e olhava o livro. Então, eu assistia a aula dela e olhava o livro. Assistia a aula, olhava o livro. E aquele negócio, organicamente, foi entrando na minha mente. Porque, como a Robertinha falou, é muito diferente você assistir uma aula de um clínico ensinando dermatopatologia do que um patologista ensinando dermatopatologia. Estou desmerecendo ninguém, longe de mim, sabe? Cada um tem seu método, mas, para mim, funcionou muito essa parte da correlação clínica com o anatomopatológico, porque é isso que a prova vai pedir para a gente. Eles vão pedir a correlação. Eles não vão te dar uma lâmina do além e pedir para você descrever aquela lâmina, entendeu? Eles vão te contar uma historinha, entendeu? Eles vão te botar uma foto de uma lâmina, uma foto de uma clínica e hoje eles não vão mais pedir o diagnóstico, né? Eles vão falar assim, baseado no provável diagnóstico, qual o melhor tratamento, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, é aquele foco. E só para complementar, em relação à clínica, que não está, né, na referência do edital, mas eu deixei até uma página aberta aqui aleatória, tá, gente? Mas esse livro aqui foi o que eu estudei que é o do Azulay também, tá? Coloquei aí o Atlas, né? Além de eu ficar folheando, que eu ficava folheando, o do Vivier tá aqui do meu lado também, eu separei os livros que eu gosto muito, mas o que eu gosto muito lá é esse formato aqui, ó. Ele te dá muita foto, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele te dá muita foto, e toda doença tem essa tabelinha aqui, ó. Que é o que a Lívia falou, que é o que a gente precisa levar para a prova. A gente não vai ficar em cima de livro-texto, olhando aquilo tudo de novo, aqueles mínimos detalhes de sexo de maior prevalência, idade de maior prevalência, qual a etnia daquela doença, tá? Qual HLA, entendeu? Isso aí agora esquece para a segunda fase. O conteúdo que vocês estudaram para a primeira fase, de teórico, vai muito além do que é cobrado na segunda fase. Você vai precisar dar uma revisada, tá? Então, e outra coisa muito importante também, além da clínica, dermatoscopia. As aulas de dermatoscopia da Lívia são sensacionais, assim, tem muita imagem e, mais uma vez, a correlação clínica, dermatoscópica e histopatológica. Isso que a Lívia consegue agregar é o que a prova pede. Então, mais uma vez, falta pouco, muito foco agora. É o livro... Tá aqui, até ó. no slide, a Lívia vai Vou voltar. voltar aqui, mas eu vou liberar para vocês aqui, ó. É o Aqui, Atlas ó. do Azulay. Esse aqui, ó. Esse. Da aluna. Aqui, ó. Tá? E é isso, gente. Mais uma vez, estamos juntos. Espero conseguir contribuir, tá? Como eu falei lá no grupo, eu peço desculpa pelas minhas falhas, foi o meu primeiro ano nesse mundo, mas graças a Deus, todas as mensagens que eu recebi no privado, todas as mensagens que eu recebi no grupo, isso foi muito enaltecedor para mim, saber que eu consegui contribuir, pelo menos, nem que fosse alguma coisinha que tivesse lembrado, que eu tivesse falado para vocês, tá? Estamos juntos, a gente vai se ver em cirurgia e cosmiatria, e continuo sempre à disposição para o que vocês quiserem, o que vocês precisarem de mim. Vocês sabem que vocês podem me mandar mensagem
Mesmo que eu só responda 10 horas da noite, eu vou responder. Combinado? Lembre-se, gente, que a gente tem a gente tem os cursos, as empresas, elas vão atraindo e vão ficando com pessoas que agregam e se parecem. Então, a Ju é uma pessoa, né, que a gente consegue agregar e ela consegue ter a cara do dermatoarte. Primeiro, ela passa do horário. Então, esse é o critério fundamental para fazer parte da... É passar da hora. Professor que acaba a aula certo, realmente não dá. Então, assim, tem que pelo menos passar um pouquinho, entendeu? Porque é aquela entrega, então a Ju já passou nesse critério. Outra coisa é realmente essa questão de estar presente, de estar junto, de sofrer junto, de estar, porque a gente realmente tem um lado humano muito forte, né? É uma característica da gente, e não poderia ser diferente, né? Tá, Robertinha, muito obrigada. Pode ficar à vontade aí. Um beijo, viu? Ju, muito obrigada, Ju, né? Beijo. Se puder ficar, fica aí. Se não, fica à Eu vou só vontade. fechar por causa das crianças, mas estou aqui ouvindo. Se precisar de alguma coisa, me chama. Beleza, Gente, obrigada. Isso. E aí, gente, eu trouxe para vocês, né? Porque não podia, a gente não vive só de amor, né? A gente vive também das coisas que precisa fazer. Mas eu achei que era um dia que a gente precisava disso, tá? E aí, como é essa prova? Então, tem gente que nunca nem viu a prova. Então, eu trouxe umas questõezinhas da prova de 2022, tá? Que foi a prova da Ju, da Robertinha, né? Que elas passaram. E como é essa prova, então? Então, ela é chamada de prova teórico-prática. Ela tem 40 questões e ela sempre vem com essa, dizendo que tem 4 alternativas e você tem que acertar uma, ou então resposta direta. E aí eu vi gente perguntando aí de barra de rolagem. Olha, na minha época, eu fui da época que tinha barra de rolagem e o meu ano teve prova oral, tá bom? Então, vocês não podem pegar pior do que meu ano. Então, a barra de rolagem já tem um tempinho que não tem, tá? Depois que teve a pandemia, as questões não tiveram barra de rolagem, mas pode ser que tenha. E eu não quero ninguém com medo de barra de rolagem, porque quem estiver preparado vai responder de qualquer jeito, porque vocês respondem, ó, inclusive de forma verbal na hora que a gente pergunta, e vocês vão ter capacidade de fazer qualquer tipo de prova. Aluno da gente não sai preparado para uma coisa só, tá? Quem puder, deixa eu ver quem é que está aí de câmera aberta, eu preciso de câmeras, cadê vocês? Não, pelo amor de Deus, cadê as câmeras? Câmeras. Aí, isso aí. Então, gente, aluno da gente não vai sair preparado com um tipo de, ai, tomara que caia. Não. Vocês foram preparados para a prova e mesmo que né, caiu de uma forma mais bem, mas todo mundo foi preparado para verdadeiro ou falso. A gente preparou isso com frequência, questões de verdadeiro ou falso, né? A gente só não ficou fazendo essa questão de explica, porque é muito difícil até fazer uma questão dessa, mas a gente fez muito verdadeiro ou falso. Então, aluno da gente vai sair preparado para fazer qualquer prova. Se tiver prova oral, vocês vão sair preparados, tá? Se tivesse, eu garanto a vocês. Então, prova de ABCD, tem que escrever ou não, vai saber dizer qual o diagnóstico, vai saber ler a lâmina e poder falar, tá? Então, não tem esse negócio de ficar com medo de barra de rolagem. A barra de rolagem não é bicho-papão, tá bom? Então, podem esquecer isso, independente. Foque no que vocês têm que aprender. Chegar lá, vocês veem como é a questão e vai fazer, tá bom? Mas tem essa opção ainda que pode acontecer. Não teve, desde as outras vezes não teve mais. A prova oral não vai ter não, mas na minha teve. E eu tirei 9,6. Obrigada. E não falava assim, nem era, né? Nem estava com essa coisa de professor. Então, gente, ó, aqui uma questão que caiu ano passado, que é teórico-prática, que foi a primeira questão da prova, com essa lesãozinha aqui, ó. Então, olha lá, é uma mini historinha, como é que é? Paciente retorna de férias, referindo sensação de queimação na pele da região do tórax, anterior a 4 dias, acompanhada de lesão cutânea, representada a seguir. Gente, tem um monte de... Tem questão que vai ser quase uma enrolação. Não vai te adiantar em nada. Às vezes, o enunciado não vai dar em nada. Criança, com isso aqui. Mas, enfim, geralmente tem um enunciado. E aqui ele coloca um sinal que a gente conhece, né? Que a gente já estudou na prova teórica, para a prova teórica, que é um trilho de trem, né? Então, aqui ele pergunta qual o diagnóstico. Essa questão foi uma confusão, porque o pessoal falou que erucismo estava dentro de loxocelismo, e nananã, e aquela confusão, mas era erucismo a resposta,
tá? Não vou entrar em agora o que é, porque não é a finalidade dessa aula, é vocês se situarem onde vocês vão entrar, tá? Então, a gente estuda várias fotos, a gente estudou isso na teoria, então eu trago para vocês agora de outra forma. Como é que são as aulas? Aulas que eu vou mostrar muita foto, mas eu vou trazer os mini casos clínicos. Gente, se cair essa doença, geralmente cai o quê? É típico de homem, gosta de área crawl, entendeu? Pega orelha, nananã. Então, a gente vai em morfologia, topografia, lesão clássica e as questões que tem patologia, a gente vai focar na lâmina. E, ó, pacientes do sexo feminino, 58 anos de idade, apresentam lesão no pé há 8 anos. Os quadros clínicos e histopatológicos a seguir. Então, tem uma lesãozinha aqui, né, que parece ter um aumento de volume, parece que tem fístula, não dá para ver mais detalhe. E aqui, um achado no AP. Vocês vão bater o olho e saber isso aqui. O que é isso aqui? Um micetoma. Ah, Lívia, não dá para ver se é actino. Ele não perguntou a você se era eumicetoma ou actino. Ele quer saber se você tem noção. Por quê? Isso aqui, gente, não é micobacteriose, né? Isso aqui não é granuloma de corpo estranho. Então, a gente vai conseguir resolver as questões tranquilamente com a correlação, tá? E vocês vão perceber que muitas vezes a gente vai precisar ir para a proposição. Eu vou ensinar a fazer a prova. Então, você às vezes olha e fala, gente, eu estou na dúvida se esse quadro poderia... Você vai para as alternativas. Não tem possibilidade de ter um diagnóstico diferencial que você não consiga fazer pelo enunciado, nem pela foto ou pela patologia, seja lá o quê, que tenha os diagnósticos diferenciais impossíveis de falar na resposta. Não tem como. Alguma coisa vai lhe dar a resposta, tá? Então, ó, paciente do sexo masculino, 6 anos de idade, com lesões eritematopapulosos não coalescentes e não pruriginosas na face e membros, acompanhadas de linfadenopatia axilar e inguinal. Precedendo o quadro cutâneo, apresentou febre, coriza e diarreia. O histopatológico da lesão revelou espongiose, acantose e infiltrado linfoexostário na derme. Você vê que mesmo a questão clínica, ele descreve o AP, né? O quadro clínico é representado a seguir e ele coloca aqui qual é o diagnóstico considerando, né, as informações apresentadas. Então, teria estrófilo, doença mão-pé-boca, acropapulose da infância e exantema sul, tá? Então, aqui era a acropapulose da infância. A gente vai ver por que eu tenho que pensar, então, a característica, ela é tipicamente não pruriginosa, né? Tem um AP mais de um achado mais de uma doença espongiótica, não tem grande especificidade. E a gente vai conseguir diferenciar, por que não era estrófilo? Tá? Ele é não pruriginosa. Mas poderia ser, poderia, mas ele quer assim, que ele vai lhe dar na questão coisas características. Não tem como você adivinhar se ele escondeu o jogo. Então, se ele disser a você que é criança dessa idade, é porque é um representante típico disso aí, tá? Agora, quando cai lâmina, o diagnóstico é pela lâmina. Aí eu vou dizer a vocês, tá? Porque tem um outro que eu vou adiantar aqui, mas quando eu falo a vocês, né, que a prova, aliás, acho que foi o slide anterior, que a prova ela é mais parecida com o dia a dia de dermato, é porque um quadro desse, você precisa de anátomo? Não. Um quadro desse, geralmente, o diagnóstico é clínico. Então, geralmente, ele não bota lâmina. As questões que tem lâmina na prova, geralmente, são questões que a gente biopsia. São casos que a gente biopsia e que precisa conhecer a lâmina. Por exemplo, ninguém vai dar diagnóstico de micose fungoide sem lâmina. Tá? Então, se cair micose fungoide, geralmente, lâmina. E, em muitos casos, imunohistoquímica. Tá? Não vai cair um carcinoma de células de Merkel sem lhe dizer, sem lhe mostrar a imunohistoquímica, porque é difícil, o diagnóstico é muito parecido, né, com outras coisas, é um tumor, cabeça de velho. Então, várias coisas que caem lâmina, vários casos, é porque você geralmente biopsiou para saber. E se você biopsia na vida para saber, você precisa conhecer o anátomo. Então, essa prova, eu falo que ela é muito mais parecida com o nosso dia a dia por causa disso. Porque vai ter muito caso clínico, ninguém precisa de lâmina para dar diagnóstico de Stevens-Johnson, por exemplo. Ele pode lhe dar um quadro clínico, lhe dar algumas características e lhe dar proposições que você não tem diagnóstico diferencial, que não dá para diferenciar. Mas tem doença que a gente precisa de anátomo, porque são muito parecidas, né? Então, tem vários eczemas, várias coisas que a gente, às vezes, precisa diferenciar na clínica e não precisa de anátomo. Então, a questão de eczema é mais fácil ele lidar clínica só, porque os eczemas no molar,
Distase, atópico, pode ter o mesmo AP. Eu vou diferenciar como? Poxa, se é criança, é em dobra, prurido bastante, eu vou pensar em quê? Dermatite atópica. É o mesmo AP, por exemplo, de eczema no molar. É o mesmo AP, muitas vezes, de uma dermatite de contato. Então, vai ser mais fácil você diagnosticar pela história, pelo caso clínico, do que pelo AP. Então, dificilmente vai cair uma lâmina de eczema, tá? Pode cair? Pode, mas vocês vão ver que nem tem praticamente aí na lista. Mas doenças que a gente colocou na lista, que a gente costuma biopsiar frequentemente, vai ter aqui melanoma, SEC, CBC e por aí vai, tá? Olha lá um SEC, paciente do sexo masculino, agricultor, 50 anos de idade, há 6 anos em área de garimpo no Pará. Então, ele dá um paciente que se expõe ao sol frequentemente, tem 50 anos e reside em área de garimpo. Ele está querendo dizer, o paciente é exposto, né? Apresenta lesão nódulo ulcerada, infiltrada, indolor, no primeiro quirodátio esquerdo há 6 meses. Quadro clínico e histopatológico, tá? Claro que isso faz diagnóstico diferencial clínico com leishmaniose. Você fala, ai, mas é a cara leishmaniose. Mas isso aqui não é leishmaniose. Isso aqui é SEC. Ah, Lívia, como é que você sabe? Vocês vão aprender. Vocês vão conseguir olhar para a lâmina e dizer, opa, isso aqui é SEC. Então, você não vai ter nenhuma dúvida em relação a Merkel, não tem nada a ver com a P de Merkel, nada a ver com paracu, nada a ver com leishmaniose. Então, geralmente, as questões de patologia, eles não colocam diagnósticos diferenciais nas proposições com lâmina que você, ai meu Deus, mas eu confundo essa lâmina com ela. Você não vai confundir na prova, porque as proposições, elas são geralmente de grupos diferentes, tá? Então, você consegue até por grupo, poxa, eu sei que essa é uma espongiótica. Então, essa lâmina não está mostrando epiderme, né? Então, por exemplo, se ela não está mostrando epiderme, ela é uma doença dérmica. Não vou pensar em espongiose, não vou pensar no eczema se ele está mostrando a derme grandona. A espongiótica tem a ver com epiderme. Então, essas manhas a gente vai aprender todas, tá bom? Aos poucos. Aqui, ó, uma clivagem com muro delapidando. O que é isso aqui? Rele. Essa só caiu lâmina. Analise o quadro e diga, pronto, eu tinha obrigação de saber qual é esse quadro. Ai, Lívia, olha, tem uma clivagem, né? Parece suprabasal. E é, porque ele é de ceratótica acantolítica suprabasal. Opa, então sobraram essas duas. Porque foliáceo não é suprabasal, nem dermatite petiforme. Aqui é subepidérmica. Sobraram essas duas. Como é que eu vou saber? Ele faz um close e te mostra um monte de célula caindo. A gente vai ver essa lâmina várias vezes. Você vai bater o olho e falar, opa, muro desmoronando. Tá? Por isso que ele colocou essa lâmina sozinha, mas a maioria vem com quadro clínico com história, tá? E como estudar? Então, aí é só um gostinho da prova, a gente vai discutir questão de prova, tá? Tá dentro do curso todo. Então, como estudar? Livros, atlas, a gente já comentou, já deixei para vocês algumas opções, tem várias opções, eu vou mandar um monte de PDF para vocês, pranchas, né, que alunos mandaram para a gente, bonitinha, né? Aulas teóricas, quiz, questões, provas anteriores, anais de dermato, porque pode cair imagem dos anais, né? Não acabou a questão dos artigos, TED de pijama, né? E aí, por que escolher dermatoarte? Porque, obviamente, eu quero ajudar todos vocês, mas óbvio que a gente quer que vocês sejam nossos alunos. Para quem não é, a gente quer que seja. Por quê? Não é por um número, não é só, embora a gente adore um Pix, todo mundo adora um Pix, é impossível dizer que a gente não gosta, mas a gente quer vocês por achar e saber que a gente tem condições, né, de colocar vocês no lugar certo, que é com o RQE de vocês. Então, a gente tem consciência da nossa qualidade. Então, além disso tudo, que vocês podem encontrar em outros, né, locais, a gente tem o pijama, a gente tem o acolhimento, a gente tem a parceria, a excelência no ensino e a disponibilidade que vocês viram aí, né, o pessoal comentando. Então, vocês têm acesso direto, a gente está no WhatsApp, a gente vai respondendo. E, às vezes eu não respondo na hora, mas aquele negócio parece um comichão. Então, eu vou lá e olho, entendeu? Então, assim, só casos especiais, quando eu estou com o Adriano, porque senão o Adriano vai me, né, vai me largar. Fora isso, eu estou sempre presente, ainda mais perto de prova, tá? E aí, muitas pessoas me perguntaram dos cursos. Eu vou deixar aberto, antes de falar aqui rapidinho como é que são os cursos, para o que vocês queiram perguntar. Então,
Eu vou mostrar para vocês agora. Quer ver, Fernandinha? Que eu não esqueci disso aqui? Vamos lá. Olha lá, ó, segunda fase, né? Por quê? Então, aqui a gente tem os combos, vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem alguma pergunta, podem colocar aí, tá? Então, qual é a diferença do combo 1 para o combo 2? O combo 1, gente, tem um presencial. E aí, eu trouxe algumas imagens do presencial, para quem não esteve lá, né? Perdeu, foi muito bom, né? Então, aqui foi a gente lá no presencial, no Espaço Maestro. Depois a gente teve um encontro lá no Coco Bambu, também foi uma delícia. E a gente teve lá, olha lá, Fernandinha, respondendo sua pergunta. Para mim foi Aglio Abraham, ó, eu deixei para realmente dar o flagra no Abraham, né? Porque Abraham virou lenda. Então, eu disse, gente, eu preciso conhecer Abraham, senão Abraham parece aquela lenda urbana que você sabe que existe, mas nunca viu, né? Ele rindo. Eu perturbo ele, né? E aí, gente, foram 2 fotinhas, foram várias, né? Que o Adriano só ficou fazendo os prints, né? As fotinhas. E eu fui lá no local da prova, né? Encontrar os alunos. E realmente eu fui apenas, né? Eu acho que é o mais importante, oferecer um abraço e aquela energia, né? E foi, assim, incrível. E a parte presencial, para mim, foi, assim, fantástica, porque o Dermatoarte nasceu no online, né? E, assim, eu fico muito à vontade já, hoje em dia, falando online, mas, nossa, o presencial, assim, me lembrou, né? Me fez voltar à época que eu era professora também de pós, que dei bastante aula presencial. E para mim foi assim uma satisfação estar ali com vocês, né, abraçar muita gente, assim, foi muito emocionante porque muita gente me via e desabava a chorar. Então foi muito, muito incrível. Então esse é o diferencial do presencial. Então se me perguntar qual é a diferença do combo 1 para o combo 2, é isso aqui. Tá? Eu trouxe em fotos. Tá bom? Então eu soube que o brunch estava ótimo, não foi? A estrutura lá foi muito boa, a gente vai fazer no mesmo local, que foi muito bom. E os valores com a Luíse, tá? Eu não trouxe valores, tá? A gente até passou em grupo, tá? Mas tem no site, tem lá no Instagram e com a Luíse. E o combo 2 seria sem o presencial, que também é ótimo. Ah, Lívia, eu não posso presencial, não tem problema. A gente vai fazer todo o curso no online, só que o presencial vai ter aquela cerejinha do bolo, né? E caiu, inclusive, várias coisas. Quem fez presencial, né? Teve várias dicas, né? Teve lá ictiose, teve lá do hemangioma. Gente, eu fiz quadrinho de hemangioma, não foi? Coloquei 2 quadrinhos de hemangioma, caiu. Então, várias coisinhas que a gente viu no presencial também caíram, né? Mas vocês vão ter o curso completo. E esse 32 horas de dermatopato é um curso que eu tenho pré-gravado, é um curso que o pessoal que passou, que deu depoimento para vocês, assistiu, tá? Eu tô doida para regravar ele, mas, gente, eu não consigo, não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Então, toda vez que eu acho que eu vou gravar, é um tanto de coisa, e eu acabo dando atenção a vocês e acabo não conseguindo fazer os bastidores às vezes. Mas ele não tem nada de desatualizado, porque a gente não tem nenhum problema em relação a essa patologia, então é bem tranquilo. Então, ele explica do zero, ele é um curso que vocês vão ter de bônus, tá? O pessoal, ano passado, ele pagaram por esse curso. Esse curso a gente está dando hoje de bônus, as aulas gravadas, e vocês vão ter todas essas aulas. E esse ano, que as meninas comentaram, a gente acrescentou um pijama às 5 da manhã, para ser mais divertido ainda. Então, além do pijama da noite, a gente vai ter um pijama às 5 da manhã. E é isso mesmo, com a única aluna que eu vi impecável, 5 da manhã, ela não está hoje aqui, tá? Mas ela vai estar em outros momentos com a gente também, mas quem foi no presencial viu foi a Luana. A Luana era a única aluna que dava 5 da manhã, ela estava impecável, maquiada, falava, meu Deus, estava todo mundo com a cara inchada, com frio, com aquela roupa bizarra, cara amassada, e a Luana impecável, tá? Fora isso, é assim mesmo, eu brinco, é 5 da manhã para mostrar que a gente está no esforço, e é bem divertido. E a gente... pois é, né? Oh, que coisa boa, Abraham, que bonitinho. É você, ó. Aham. Legal, muito bom. A gente passa o tempo inteiro. Teve gente que eu achei que era bem familiar mesmo, né? De tanto ver, né? Então, a diferença é essa. Nosso curso, então, vai contar com os pijamas quintas à noite, né? Então, ou de 8 às 10. Os pijamas, geralmente, eu respeito mais o horário, tá? Então, geralmente, os pijamas a gente tem, porque eu não preciso acabar o conteúdo. Então, acabou ali, eu prossigo depois.
Os pijaminhas da quarta-feira também, eu não costumo passar, então é 5 às 6 mesmo, tá? Então esses horários aí geralmente são mantidos. As aulas teóricas, se precisar, a gente passa. Mas geralmente, gente, o teórico prático é mais tranquilo, porque é muita foto, eu não preciso despejar em vocês uma série de conteúdos que eu fui olhando, ainda não consegui olhar a prova toda, mas eu fui olhando a prova e falava assim, gente, eu lembro que as úlceras lineares de doença de Crohn, eu lembro, quem lembrar dessa aula, eu lembro que estava todo mundo cansado já de cromomatose na infecção, eu falei, gente, presta atenção, acho difícil cair, mas se cair, lembre de duas, eu lembro até hoje que eu ainda falei assim, a lesão em faca e as úlceras lineares em dobra, porque são coisas muito diferentes. Eu lembro da minha fala, se eu pegar o corte, eu vou ver isso falando. Eu falei, gente, caiu úlcera linear, nunca vi cair na prova. Então, esses detalhes da teórica, realmente a gente não precisa agora, né? Então, eu lembro perfeitamente que eu falei, pois é, quem lembrou disso assim, na hora? E aí, para a prática, a gente tem muita foto, então é muito mais divertido, entendeu? Então, assim, a gente fala bastante, mas tem muita foto, é casinho clínico, eu vou colocar foto sem caso, vou colocar caso sem foto, vou colocar lâmina com clínica, vou colocar lâmina com patologia ou com dermatoscopia, tá? Então, é uma miscelânea grande que a gente vai conseguir, até de olho fechado, vai conseguir resolver, né? Muito legal, olha lá, ó. E os valores do combo 2 com a Luíse, né? E eu acho que agora a gente se vê na segunda fase, né? Acredito que estamos aqui diante dos alunos da segunda fase, né? Eu gosto sempre de colocar essa musiquinha, que meu aluno já sabe, que é essa musiquinha aí do Queen, né? Fred Mercury cantando. E agora falta muito pouquinho para a gente conquistar nosso título, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Mas eu acho que, espero que vocês tenham se situado um pouquinho como é que é a prova, né? O que é que vocês precisam fazer. E acho que a partir de agora é aos poucos ir estudando. Quem for se inscrevendo vai receber o curso de dermatopato de uma vez gravado, né? Sigam o exemplo da Ju e engulam o curso. E quando a gente começar a aula oficial semana que vem, mesmo assim eu já vou mandando coisa, tá? Que não paro não. Então eu vou mandando as coisas no grupo e vocês já vão assistindo as aulas de dermatopato. Para quando a gente começar, vocês já terem um pouquinho de base para a gente começar semana que vem, quinta-feira, a gente tem nossa primeira aula ao vivo. Tá bom, gente? Todas as aulas ficam gravadas, para vocês assistirem tudo o que quiserem, quantas vezes quiserem, tá? Todas, inclusive essa. E o grupo do WhatsApp, mesma coisa, o grupo do WhatsApp já está aberto, o Luiz já abriu, é só ir entrando, quem for se inscrevendo na plataforma já clica, já vai para o grupo do WhatsApp, que eu já vou começar a movimentar, tá? Então, a partir de amanhã, eu já começo a mandar coisa. Então, quem vai fazer o curso, não fica enrolando, não. E o pessoal que está com recurso, tá? Um carinho especial pro pessoal do recurso, tá bom? Eu sei, eu sofri, eu estou lá acompanhando vocês, eu criei um grupo e estou lá, ó, firme e forte. Vou dizer para vocês que, primeiro, tenho esperança sim, porque tem ano passado anulou 5, né? Anularam 5 questões, não tem como a gente saber, mas eu vou dizer a vocês, quem tiver por 1, 2 questões, tá? Ou que achar muito que, não, eu estou com as questões, tal, vou passar e tudo, fala comigo em inbox, algumas pessoas já me procuraram a Luíse, e a gente vai fazer uma oportunidade para vocês assistirem. Então, vocês vão poder assistir, pagar o curso ou assistir. Se não passar por acaso, a gente vai devolver o dinheiro todo sem nenhum problema, tá bom? Mas para vocês não perderem tempo, quem quiser começar a assistir, quem realmente estiver, né, achando que vai passar mesmo e não quiser perder tempo, a gente vai fazer isso sem nenhum problema para que vocês não percam tempo, tá bom? Então, podem falar para os seus colegas aí, e a gente vai seguir em frente, tá bom, gente? Patologia, vocês vão ter patologia de todo jeito. Ingrid, você vai ter patologia, vai ser assim, no almoço, no jantar, entendeu? Patologia vai ser gravada ao vivo, 5 da manhã, 8 da tarde, no sábado, nos horários que você, sem imaginar, vai chegar lá a lâmina no WhatsApp de vocês, tá bom? Então, patologia é all, full time, beleza? Tudo bem, gente? Então, tá joia, mais alguma coisa? Tudo certinho? Então, pronto. Se tiverem alguma dúvida, avisem. Muito bom, gente. Vocês vão adorar estudar isso aí, tá? E podem começar a assistir. Quem for se inscrevendo, pode começar a assistir Dermatopato, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo grande, tá bom? Espero ter ajudado aí. E
para os que vão fazer o nosso curso, se inscrevam mais rápido para aproveitarem o conteúdo, tá bom? Ó, beijo grande, gente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Beijo.